E o Grupo Play Entrevista, nesta edição, recebe com alegria o vereador Thiago Surfista, que está licenciado e atualmente também é o secretário de Meio Ambiente aqui na cidade de Guarulhos. Thiago, que é corintiano, vai contar também um pouquinho aqui da trajetória dele, né? Até ser eleito vereador, reeleito vereador, foi candidato a deputado bem votado na cidade de Guarulhos, agora é secretário de Meio Ambiente, mas até chegar a esses postos públicos, teve toda uma trajetória de infância, de criança, de adolescente, trabalhou na verdade, servidor público, né, da Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, servidor público federal do INSS, fez até curso de qualificação no Senai, vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Thiago, obrigado pela presença, alegria de estar batendo um papo com você. Ô, Guto, obrigado pelo convite e a todos que nos assistem. É sempre um prazer falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória, porque às vezes serve de exemplo, né, para algumas pessoas trilhar um caminho também, porque a vida não é fácil para ninguém. Então é sempre importante a gente contar como é que a gente chegou a algum lugar, né? Por que hoje eu estou um secretário do Meio Ambiente. E eu fico feliz em dar entrevista para você nesse momento. A gente já se conhece há muito tempo, né, Guto? Então a gente tem uma história juntos também. O Thiago tem uma história também realmente inspiradora. É uma dessas jovens lideranças políticas aqui na cidade de Guarulhos que tem um respeito muito grande, está numa ascensão e não é à toa que é um secretário, uma pessoa bastante considerada na cidade. Mas, Thiago, quando que o Thiago de Azevedo Lopes Fonseca se torna o Thiago Surfista? Então, na verdade, desde criança, né? Que eu fui pro SECAP mais ou menos com uns 3 anos. E aí eu tinha o cabelo loiro, né? Tigelinha. E se eu não me engano foi um menino chamado Sandro, que morava lá no Bloco 7, que colocou esse apelido em mim, ficou e o pessoal nem me conhecia pelo meu nome, né? Thiago, só surfista, surfista, surfista. E aí ficou, não teve jeito de tirar. Nunca foi porque você foi surfista de Não, praia. não. Mas sabe Nada lidar disso. com água, né? Um pouquinho. Não, foi bombeiro. Foi bombeiro. Já subi numa prancha, mas só de brincadeira. Tá certo. E como é que foi essa história? Como é que foi a sua infância, cara? Foi no Parque Secap mesmo? Estudou por ali? Eu vi que com 14 anos de idade você foi fazer um curso no Senai. Sim, eu passei minha vida inteira praticamente no Secap, né? Adoro aquele lugar, gosto muito mesmo. Ali é o meu ambiente de paz. Estudei no Elísio, estudei no Leopoldo, estudei no Chicão, tudo escola pública. A minha formação foi muito boa nessas 3 escolas, né? Me deu muita base para eu seguir adiante. E aos 14 anos realmente eu fui fazer um curso de formação no Senai, que para mim foi um direcionamento muito grande, foi um norte ali. Né? Às vezes, como adolescente, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida. O Senai me deu uma oportunidade, eu tive uma profissão, eletroeletrônica, né? Trabalhei em empresa com isso e continuei estudando. Né? Você parece que tem talento para estudar, porque passou em 3 concursos públicos, pelo menos o que a gente tem conhecimento. O primeiro foi para a Polícia Militar, depois para o Corpo de Bombeiros, onde você trabalhou um bom tempo ainda no Corpo de Bombeiros. Trabalhei. E depois no INSS, certo? Exatamente. Eu fui policial militar temporário, que foi um concurso. Passei no Corpo de Bombeiros também. Ao mesmo tempo, eu tinha passado na Polícia Ambiental. Só que aí o Corpo de Bombeiros chamou primeiro e eu fui trabalhar lá em Franco da Rocha. Fiz a escola de formação lá e já fiquei por lá mesmo. Então, fiquei mais ou menos 5 anos trabalhando, principalmente no resgate. Então, já vi muita coisa, né? Nossa, é uma experiência... Tem essa trajetória também que pouca gente sabe, né? Exatamente. É uma experiência fantástica, assim, de vida, né? Você aprende muita coisa, vê muita coisa por estar trabalhando no resgate, que não é legal todo mundo ver, mas... Tem que ter um preparo, né? Tem que ter um preparo, mas me engrandeceu muito, né? Como pessoa, como profissional. Que ótimo. E aí, como é que surgiu essa oportunidade de você ir trabalhar no INSS, aí já num cargo federal, vamos dizer assim, né? Então, enquanto eu estava lá no Corpo Sempre estudando, né? Sempre, peraí, não tá legal aqui, deixa eu ver outro lugar. Quando eu estava lá no Corpo de Bombeiros, eu estudava, né? Comprava apostila, fazia videoaula. Lá tem escala e às vezes você fica na telegrafia. Hoje talvez não seja assim, mas lá naquela época a gente atendia o telefone lá, telegrafia, falava no rádio, né? Revezava. Então, o período que eu ficava na telegrafia, ao mesmo tempo que eu estava atendendo ali, aproveitava e dava uma lida na apostila, né? Via algum material didático ali para estudar e sempre estudando. E aí apareceu o concurso do INSS e eu fiz. E além do INSS, eu fiz outros também. Já fiz do Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal, enfim, alguns até passei, mas por conta de algumas questões, preferi não seguir em frente. Aí o INSS me chamou e eu acabei saindo do Corpo de Bombeiros e fui trabalhar no INSS. E ficou quanto tempo lá?
Então, no INSS eu ainda estou. Exatamente, você ainda está. Estou afastado, mas quando eu entrei até eu ganhar a eleição, deu uns 10 anos, mais ou menos. Então, eu estou 10 anos no INSS que eu trabalhei direto, aí eu me afastei e estou aí na vida política. E aí, antes da gente entrar na política, que é o próximo passo, o próximo assunto aqui da pauta, como é que é a sua formação? Porque, curiosamente, hoje você é secretário de Meio Ambiente, mas você, mas algumas pessoas desconhecem, você também é formado em Biologia. Sim, me formei em Biologia na Universidade de Guarulhos, estudei lá de 2005 a 2009, não tive muita oportunidade no mercado, né, porque é uma área um pouco... assim, não tem tanta abrangência para mercado de trabalho, você pode ser um professor, pesquisador, né? É muito específica, né? Ainda numa cidade como Guarulhos, que apesar de ter muito verde, mas você não é a atividade principal da cidade, como tem algumas cidades por aí, do modo né? geral no Brasil, assim, o cara para ser um biólogo mesmo é uma batalha grande, assim, financeiramente algumas posições não te dá tanto retorno, alguns conseguem patrocínio ou tem algumas empresas grandes que fazem ali um trabalho junto a esses profissionais para pesquisa, então há um aporte. Mas foi por inspiração financeiro. mesmo, é algo que você gosta, pô, eu sempre gostei disso e algo, porque para estudar uma área dessa, é uma área acho que bastante específica, você tem que ter alguma Então, tinha algumas né? coisas que sim, e aí quando você entra no curso, você vê vários tipos de matérias. Algumas eu me identifiquei, outras nem tanto, né? Mas no modo geral eu gostei. Tá certo. E aí, como é que começa essa questão do projeto Entre Nessa Onda? Como é que você vem a vida? Como é que começa a vida pública para você? Não necessariamente ainda a política. Sim. A política ela veio ali por ano de 2012, né? 2012 foi a primeira vez que fui candidato. Ali a partir de 2010. Mas até lá você também teve uma vida pública. Como é que foi essa questão do projeto Entre Nessa Onda? Na verdade, a gente começou a fazer um projeto, né, lá no bairro. Eu, o Alex, Diguinho, chamamos Caissara, começamos a fazer coisas dentro do bairro, depois a gente conseguiu conquistar o espaço do clube, do SECAP, e aí teve uma série de atividades. Os meninos, né, porque eu não era muito ligado em política, assim, eu tinha até uma aversão, assim, não era nunca tive esse anseio de, você é um político, na minha família não tinha, então não tinha esse viés. E aí os meninos conversavam já há muito tempo entre eles, né, o Alex e o Diguinho principalmente, desde criança eles tinham essa ideia e aí quiseram, em um determinado momento, vamos entrar num partido político, vamos participar da política. No começo eu fiquei resistente, não sei o que e tal. Aí no final eu acabei concordando com eles, mas aí eu perguntei, mas quem vai ser o candidato? Você. Por que eu? Porque eu jogava bola com o pessoal, me dava bem, sabe? Eu sempre me dei bem com todo mundo, então tinha um bom relacionamento. E aí eles acharam que tinha que ser eu. Aí a gente foi, né? Entramos lá no partido que você estava também, né? Foi. Né? Começou a nossa trajetória. A gente tem idade parecida, o Thiago, embora não pareça, ele tem 41 anos de idade, parece que é mais jovem. Eu brinquei aqui com a sua assessora que está aqui e eu falei, ele tem 41, mas tem umas caras de 50, é brincadeira. Na verdade, ele parece que é mais jovem. E já mostrava bastante potencial lá atrás, tanto é que foi candidato na primeira eleição, já teve mais de 1.000 votos. Sim. E aí na segunda foi muito bem eleito e seguiu sua trajetória. Então surge dessa brincadeira com os amigos ali, essa aptidão, você vai lá e disputa a eleição, mas a primeira vez você não foi eleito. Certo. E aí como é que foi a digestão? Como é que vocês... vamos parar com isso ou vamos continuar? Não, como é então que foi até um negócio estranho, porque assim, os meninos estavam muito envolvidos e eu estava ainda absorvendo tudo aquilo. E aí saiu o resultado da eleição. Porque a primeira é meio sem responsabilidade, né? Você está conhecendo, né? Você não sabe nem como que é o mundo político direito. A gente estava aprendendo, conhecendo, vendo os meandros da política. E aí saiu o resultado da eleição. No outro dia eles estavam arrasados, assim, cara, arrasado. Tanto é que na primeira eleição eu fui dormir antes do final do resultado, né? Eu vi lá que cheguei em 900 e poucos votos. Falei, não ganhamos, tal, vou dormir, né? Já era tarde. Aí fui dormir, no outro dia acordei, normal, tal, fiz minhas coisas. E a equipe, assim, os caras estavam mal. Aí para mim foi um dia normal. No outro dia, eu acordei, me deu um negócio, comecei a chorar. Aí tipo, parece que bateu em mim a situação. Aí chorei, fiquei triste, aí liguei para um, liguei para outro. Vamos nos encontrar aí para ver o que a gente vai fazer. Mas aí, essa semana foi meio que de absorver tudo isso mesmo.
E aí na semana seguinte a gente estava na rua. Mas dentro do PCdoB na época, eu não me lembro exatamente as posições, mas você foi muito bem votado. Porque eu lembro que Eu fiquei em o quinto, Eduardo Barreto foi eleito, a Luísa Cordeiro ficou Luísa, como primeira Rosa suplente. Mendrone. Olha, é só fera da política. Tinha aí, mais um, que eu não tô lembrando quem era, e depois eu. então. Eu fiquei em quinto, até que não foi ruim. Não foi ruim. Mas assim, quando você tem uma disputa, seja ela qual for, você se envolve. Você se envolve. E aí cada um absorve de uma maneira. Até lembro de um caso de um menino do outro partido, que foi a minha segunda eleição, que eu venci. Ele não foi bem votado, ele teve 100 e poucos votos. Cara, esse cara ficou mal, velho. Tipo de depressão, foi embora da cidade. A política não é fácil. Muitas pessoas apontam o dedo, criticam, e é verdade, né? A gente tá na política, sabe que tem muitas coisas que precisam melhorar mesmo, e tem muito político que, infelizmente, não tem um compromisso com a população, com o seu eleitor, que é diferente do Thiago, por exemplo. Não é à toa que depois ele vai explicar pra gente como é que foi como é que ele dobrou de votação de uma eleição para outra. Isso não é por acaso, isso é fruto de um trabalho. Deixa eu te contar um negócio maluco, assim, desculpa te interromper, assim, ó, que nem ele perdeu a eleição e tal, ele não chegou perto e já deu esse impacto nele. Na cabeça dele, ele estava num caminho que de repente ia chegar na vitória. Só que tem um negócio muito interessante, cara, eu já ganhei 2 eleições, né? E é engraçado, todas elas, depois que acaba, sai o resultado no outro dia, dá tipo uma depressão pós-eleição, assim. Porque você tá naquela loucura de correr domingo, final de semana, acorda cedo, dorme tarde, não sei o que, tal, aquela loucura toda, aí vem a eleição, apuração, comemora, ganhou, no outro dia, tipo, e agora? Acabou? Né? Dá aquele vazio instantâneo. O ritmo assim, de vida que um candidato que disputa a eleição em alto rendimento, como o Thiago Surfista, que já venceu 2 eleições, o nível de estresse, o nível de entrega que a pessoa tem que colocar, sacrifício, a própria família. Aqui no bastidor, a filhinha do Thiago, ele tem 3 filhas, ligou querendo brincar com ele. Filha, não vou conseguir agora, daqui a pouco eu chego aí. Então, várias vezes você tem que sacrificar. Até brinco assim, né? Quando é período de eleição, eu chego em casa, abro a porta, a minha mulher fala assim, ó, filha, tá vendo esse cara aí? É o seu pai. Tipo, tanto tempo que a gente passa fora, né? Mas tem que ter um propósito, tem que ter a família próxima apoiando, que também se não tiver, te complica muito. Imagina você ir pra rua sem o apoio da sua família, sem a esposa, é muito mais sem difícil. Os filhos. É muito mais difícil. Você pelo menos tem algo que te inspire para você ir lá, fazer a luta, brigar e lutar por uma sociedade melhor e depois voltar para casa depois daquele processo eleitoral, né? Mas vamos lá, deixa eu fazer essa pergunta já aqui. O Thiago, na segunda eleição, ele teve 3.352 votos. E na terceira eleição, que ele foi reeleito, ele teve 7.885. Ou seja, você dobrou a votação de uma eleição para outra. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Ao que você atribui esse resultado? Eu resumo tudo isso em uma palavra só. Trabalho. Nós trabalhamos muito, muito, muito. Eu, minha equipe, o pessoal se dedicou, atendia as pessoas, as demandas, né, a forma como se faz, essa proximidade que a gente constitui com as pessoas, porque para nós não é só política. Eu falo sempre para minha equipe, se for só política, eu tô fora. A política é a ferramenta para ajudar as pessoas. Então a gente constrói relação, constrói amizade, explica, tem transparência, tem verdade, mostra as dificuldades, batalha junto. Então é isso, é o trabalho. O trabalho fez a gente chegar numa votação assim excepcional, o quarto mais votado da cidade, e o trabalho fez a gente chegar hoje numa Secretaria do Meio Ambiente. E o trabalho também fez você ser muito bem votado para deputado federal. Ah, sim. Quantos votos você teve para deputado? 40.400 e alguma coisa. Olha, 77. Tem político na cidade de Guarulhos que tem 30, 40 anos de trajetória e não consegue ter uma votação dessa para deputado. Thiago, no seu segundo mandato de vereador, mais de 40 mil votos para deputado. Não foi fácil também conquistar tudo isso. Não foi fácil. Assim, a gente começou a corrida da campanha em cima da hora, né? Porque eu não iria ser o candidato. Mesmo assim, a gente correu bastante, trabalhou bastante e teve o resultado de 40 mil, que para nós, assim, foi um orgulho, porque não é fácil ter uma votação dessa grandeza, né? Isso mostra a nossa força, que o pessoal de Guarulhos que nos conhece sabe o tipo de trabalho que a gente faz, e para nós foi bem bacana. E mostra também, Thiago, que você é um político que não tem no seu perfil ficar acomodado, porque às vezes, nada contra, cada um faça a sua trajetória e a sua vida, mas o político às vezes ele está ali como vereador e ele fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nem disputa outros espaços. Você, na metade do segundo mandato, fala, vamos enfrentar esse desafio de ser
deputado federal. Que, aliás, a cidade de Guarulhos tem esse potencial para eleger mais deputados, para estarem lá em Brasília buscando melhorias para a nossa cidade. Mas, enfim, parabéns pela votação. Agradeço. E explica qual que é. Você agora já está há praticamente 3 anos como secretário de Meio Ambiente. Qual que é a diferença? Você que esteve na Câmara Municipal 4 anos seguidas, atuando como vereador, enfim, participando dos debates, das votações, nesse contato direto com a população, e aí aceita o desafio, acho que é convite do prefeito Guti, para ser secretário de Meio Ambiente. Qual é a diferença dessas duas tarefas que são importantes, né? Tanto o vereador quanto o secretário municipal? Como vereador, eu lembro que eu ia nas secretarias falar com o secretário, o diretor, né, enfim, os funcionários de uma maneira geral, e a gente como vereador quer que aconteça, você vai lá cobrar. Pô, secretário, tem que fazer isso, tem que pôr a lombada, tem que melhorar a iluminação, né, tem que pôr o ponto de ônibus, tem que pôr asfalto na rua. Na minha cabeça, acho que na cabeça dos vereadores, a prefeitura tem que fazer, cara. Né, tem que fazer, tem que melhorar. O povo tá te cobrando também, né? Tem que melhorar a vida do cidadão ali. Aí quando você chega e senta naquela cadeira, você vê o outro lado das dificuldades que se tem para você conseguir implantar os projetos e até mesmo a própria burocracia, né? São muitos processos, tem que ter parecer, tem que ir para a procuradoria. Você não pode fazer o que você quer, tem toda uma burocracia que muitas vezes trava, né? Como vereador você cobra e quer que aconteça. Quando você está lá como gestor no Poder Executivo, você tem todos aqueles entraves, né? Tem que seguir todo um rito, um processo, porque você está lidando com dinheiro público, enfim. Então tem que ter responsabilidade. Porém, assim, não é culpa de Guarulhos, eu acho que é Sistema Brasil. Eu acho que deveria mudar a forma, de alguma forma, de lá de cima para baixo, de facilitar alguns processos, porque hoje, na secretaria, vou dar um exemplo aqui, que eu sempre dou, vou comprar esse copo aqui, eu levo 6 meses para comprar um copo. Isso demora muito. Então, o cidadão que está esperando lá o serviço público na ponta, ele não entende que eu demoro 6 meses para comprar um copo, só é um exemplo banal, mas é a entrega do serviço público, né? Sim. Então, o processo para instalar painel solar em algum lugar leva tempo. O processo para a gente comprar uma máquina que vai ajudar ali na construção de uma praça leva muito tempo. Então, às vezes... Quais são os principais desafios que você tem lá na Secretaria de Meio Ambiente que você enfrenta? No contato com a população, até como jornalista, a gente recebe muita demanda da população reclamando, por exemplo, em relação à poda de árvore, pela demora. Como é que você está enfrentando isso lá? Então, a demanda ela é muito grande e o nosso potencial de contingente não consegue suprir tudo isso. Nós temos hoje, por exemplo, 2 equipes de poda para a cidade inteira. A cidade de 318,2 km² de área. Nós temos mais ou menos 1.500 áreas verdes, mais ou menos 500 praças, os parques. Com 2 equipes para dar conta, ainda mais tem... árvores, por exemplo, que estão na fiação. Fiação a gente não faz se a EDP não fizer primeiro. Tem que ser em conjunto, inclusive, talvez. Né? Exatamente. Então, a gente não consegue desrepresar todas essas demandas com o tanto de pessoal operacional, técnico que a gente tem. A gente gostaria de ter mais? Sim. Então, mas aí a gente está passando por um processo agora que é o nosso PEDAL, que é Plano Diretor da Arborização Urbana, que nunca teve em Guarulhos. Então, é o start... de uma série de critérios em relação a tudo isso, até como plantar uma árvore, porque se plantou muitas árvores na cidade que trouxeram problema, por exemplo, quantas vezes você viu árvore na calçada que impede a passagem, que começa a destruir a casa, né, que atinge a fiação. São essas que as pessoas pedem geralmente para podar. Eu já fui na casa de um amigo lá no Ipanema, tinha 3, se eu não me engano, 3 ficus ou 3 guapuruvus, que são árvores que não é para plantar em calçada, na verdade... O ficus é uma praga que deveria ser eliminada aqui. E aí eu falei para ele, cara, uma dúvida, quem plantou essas árvores? Ele falou assim, cara, surfista, fui eu. E era tão bonitinha, as mudas. As árvores viraram um monstro. Quase derruba a casa dele. Precisa, inclusive, de orientação. Você que vai plantar uma árvore, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, pede uma dica lá, que o pessoal, inclusive, tem mudas. Porque tem árvore específica para as calçadas, tem árvores específicas para uma praça, tem árvores que são... mais adequadas para florestas, né, para a nossa Serra da Cantareira, Parque do Itaberaba. Então, é interessante as pessoas terem informação, porque senão depois traz problema para você mesmo. E só mais 2 pontos aqui em relação da Secretaria. Como é que está a questão da fiscalização? Porque a gente sabe que de vez em quando, ou quase sempre acontecem crimes ambientais nas áreas verdes da cidade, Recreio São Jorge, Água Azul,
Cabo Sul, enfim, várias áreas verdes que tem aqui no Sim. município. E também a questão da educação ambiental. Quais são os programas que tem lá? Então, nós temos a fiscalização. Quando eu entrei na secretaria, nós tínhamos 2 fiscais, hoje nós temos 14, isso também com plantão noturno. Né? A gente tem uma limitação porque a secretaria ela tem uma parte administrativa, né? Ela não pode avançar além do seu limite, aí entra a Polícia Civil Ambiental, Polícia Como é que é a sua relação com o pessoal da GCM, da polícia? É boa. Eu presenciei durante, acho que foi aniversário da Guarda Civil Ambiental, e eu percebi que tem uma relação muito amistosa. Eu tenho uma relação muito boa com todos esses órgãos. Né? Então, quando a gente recebe uma denúncia, a gente vai apurar, e aí se faz o procedimento. Vai lá o fiscal, notifica, relata o que aconteceu, e aí se instaura um processo. Para caracterizar como crime, vai andar, vai passar Polícia Civil, tudo isso. Então tem que ter a participação de todos os órgãos. Por exemplo, às vezes invadiram um local lá, quem atua? A gente atua, fiscaliza. Quem vai fazer talvez a retirada? Tem um outro departamento, que é o da COI, que é lá na Justiça, que é o Departamento de Controle de Invasões, né, de ocupações irregulares. Então, cada um tem que ir dentro do seu aspecto. Eu não posso atuar fora dos limites da legislação da minha secretaria, senão eu incorro em crime ou infração, né? Então é bem complicado. Improbidade administrativa, né? Sim, tem tudo isso. Bom, agora vamos entrar um pouquinho aqui na política, a gente está caminhando já para o final dessa entrevista. Agradecer mais uma vez ao Thiago Surfista, está aqui batendo esse papo com a gente, e muitos de vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho que ele tem feito como vereador e também como secretário de Meio Ambiente. Mas vamos falar um pouquinho aqui da política, porque no próximo ano tem eleição. Sim. E por mais que a população em geral, né, eu diria que 90% não está muito ainda pensando nisso, a classe política ela começa a se organizar, até porque quem vai disputar uma eleição, seja vereador e principalmente prefeito, tem que se preparar com um bom tempo, com antecedência, até para buscar a vitória. Mas pensando no próximo ano, como é que está a sua relação hoje? Como é que é a sua relação política, por exemplo, com o prefeito Guti? Minha relação é muito boa com ele. Como eu digo por aí, eu sou muito leal às minhas coisas. Então, tudo que a gente tem alinhado, combinado, eu cumpro. Então, hoje a gente espera uma definição do próprio governo, né, para ver que caminhos nós vamos seguir. Sou da base do governo, trabalho junto com o governo, tenho uma gratidão muito grande pelo prefeito de ter me escolhido, me convidado para ser o secretário do Meio Ambiente. Isso me engrandeceu muito, né, como pessoa e como profissional. Então, vou aguardar o que o prefeito vai decidir em dezembro, né? Nós temos aí algumas pessoas despontando que são possíveis candidatos, né? Mas aí eu sou bem tranquilo, sou bem na minha, então prefiro deixar as coisas se definirem para saber que rota nós vamos seguir. Na base do prefeito, a gente percebe algumas lideranças despontando. Nas pesquisas que têm acontecido na cidade, eu falo das pesquisas sérias, porque tem algumas pesquisas que não dá para botar muita fé, não. Mas, por exemplo, nas pesquisas que têm mais credibilidade, o seu nome é mencionado, inclusive, com potencial de crescimento. Aí você tem o secretário de governo, o americano, que também, tive conversando com ele recentemente, também tem feito um belo trabalho e está com essa disposição de representar o governo nesse processo de buscar uma reeleição desse grupo político que governa a cidade, que é o americano. Você tem o Jorge Wilson, que é um pouquinho mais distante, diria eu. Eu não vejo tanta presença diária assim no sentido da cidade, até porque ele é deputado estadual, está lá na Lesp. E pode ser que do meio ali do prefeito pode ter o professor Jesus, que também está ensaiando, na verdade, pelo que a gente percebe, um caminho já alternativo. E tem você, que é o nome que é mencionado nas pesquisas. Então, em dezembro, o prefeito deve posicionar. Com todos eles eu tenho boa relação, com todos. Por exemplo, com o americano, como é que é a sua relação? Tenho boa relação. A gente se encontra sempre, né, nos eventos e em alguma atividade. A minha relação é muito boa com ele, com Jesus. Com o Jorge Wilson eu não tenho tanto contato, porque você falou, né, às vezes não está aqui na cidade, está fazendo os trabalhos lá junto com o governador. Mas eu estou preparado. Né, eu estou preparado. Você, como ser humano, como pessoa, assim, você sente-se preparado para esse desafio? Eu estou preparado para isso, só que é o que eu te falei, eu sou muito pé no chão, cara. Eu acredito muito em Deus, né, e na força que a gente tem. Porém, as coisas têm que ir acontecendo normalmente, não adianta, eu até brinco assim, não adianta você querer namorar com a menina e ela não quer. Não é verdade? Não adianta, não, vem aqui abraçar, não vai. Conquistar. Não vai, exatamente, você vai ali trabalhando, e às vezes não vai conquistar, vai ter que namorar outra.
Exatamente. Que nem você sabe, lá atrás eu estava na disputa da presidência da Câmara. Sim. Não agora nessa última que foi o Martello e o Tiziano. Lá atrás, na primeira. Tava indo bem e tal, daqui a pouco o jogo virou, aconteceram algumas coisas e eu acabei não disputando e fui para a Secretaria do Meio Ambiente. Papai do céu quis me colocar lá. Então, de repente, o plano... Talvez tenha sido melhor para você ser secretário do meio ambiente do que presidente. Os planos, de repente, de Deus são diferentes dos meus, né? Mas, de repente, são iguais. De repente, ele pode me colocar nesse caminho. Então, eu sou bem tranquilo, cara. Vou fazer o meu trabalho, vou fazer o meu melhor todo dia. A minha equipe é sensacional, cara. Corre junto. Nós somos mais do que patrão e funcionário. A gente tem uma relação ali de amizade, de família, diferente. Falar em equipe, a gente tem visto pelas redes sociais uma relação muito próxima, até do ponto de vista da comunicação, do Thiago Surfista com o Caiçara. O Caiçara é uma figura também política aí da cidade que te ajudou em vários momentos nos processos eleitorais e a gente vê que ele tem feito também um trabalho junto com o grupo, né? Obviamente sim. Vocês são um grupo. E existe a possibilidade do Caiçara ser candidato a vereador com seu apoio? Tem possibilidade. Tem possibilidade. Na verdade, o Caiçara é tipo um irmão meu, cara. Um irmão que a vida me deu, só não é de sangue. Né? Então, a gente trabalha muito em conjunto, né? Tá sempre juntos. O que acontecer em dezembro, que tiver as definições, nós vamos sentar, conversar, né? E aí traçar um caminho. E um outro ponto, uma análise, a gente conversando com alguns analistas políticos, é o cenário, a conjuntura atual que a gente vive, né? Então nós temos alguns cenários aí. Você tem pela esquerda uma candidatura consolidada que será a do PT. Sim. Aí vai ter que avaliar se é o Alencar, se é o Eloy Pietá, o Maurício Brinquinho também está nessa disputa. Você tem uma terceira via que desponta o Márcio Nakashima, que é deputado estadual. Junto ali tem a Fran, que também está ali nessa questão de talvez uma terceira via. Tem o Lucas Sanches, que é um jovem aí também no seu primeiro mandato de vereador que tem se colocado. E aí você tem no grupo mais próximo ao governo, ao prefeito, algumas lideranças que já mencionamos aqui. O Americano, o Thiago Surfista, o Jorge Wilson, o próprio professor Jesus. Entre esses analistas, há uma visão de que, de repente, se rachar demais também, por exemplo, veio o Americano, veio o Jesus e veio o Thiago. Isso pode facilitar, por exemplo, para a esquerda ou até para uma terceira via que tem despontado, pelo menos na última pesquisa, Paraná Pesquisas, do Márcio Nakashima também muito bem posicionado na pesquisa. Sim. Como é que você vê isso em relação, se de repente for todo mundo disputar? Eu acredito que também enfraquece, vamos dizer assim, um pouco essa situação. Eu acredito que não deva ter vaidade ou ego, né? Provavelmente o prefeito vai ter uma definição com base em algum critério, e aí vai sentar à mesa com a gente para discutir essa situação, e eu espero que tenha uma decisão correta, com todo mundo entendendo, né? Porque é o que eu te falei, eu sou um cara pé no chão, eu não vou bater na mesa e falar, não, tem que ser eu a qualquer custo. Não, eu acho que tem que estar um cenário desenhado e favorável para a gente seguir. Porque não adianta, se eu aparecer muito mal nas pesquisas, apareço lá com 1%, 2%, não tem lógica, né? Não faz sentido. Agora eu estou indo bem, estou aparecendo bem nas pesquisas, então há possibilidade. E é legítimo, né? Não só você, os demais que quiserem pleitear, é legítimo, e aí é uma questão de conversar e se entender. Mas, Thiago, te agradecer, muito obrigado por esse papo, muito bacana falar com você aqui. Fazer um pinga-fogo rapidinho aqui, e você responda... Essa parte é perigosa, né? É nada, é tranquilo, é mais uma questão pessoal. Um time. Corinthians. Aí, tá vendo que vai tranquilo? Você tem dúvida? Um lugar. Um lugar Secap. Parque Secap. Um filme. Um filme... Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, cara, mas se fosse uma série eu ia falar Game of Thrones. Olha aí, ó. Um livro. Um livro que eu li assim há muito tempo, que acho que tem alguma coisa importante ali para passar, né? Que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Ah, legal. Já leu esse livro? Já li ainda na faculdade. Um filme. O filme eu falei, né? O Senhor dos Anéis. Perdão, desculpa aí. Uma música. Uma música? Olha, tem várias músicas que eu gosto, mas nesse momento que está próximo o show dele, eu diria uma música do Roberto Carlos. Olha aí, ó, o cara é romântico, hein?
Amor sem limites. Aí, e para concluir aqui, mentira, duas, para concluir. Um sonho e uma pessoa ou uma figura, seja da sua vida pessoal ou da vida pública, que te inspira. Uma pessoa, até arrepia, meu pai, que já se foi, e um sonho de verdade, assim, é ver os meus filhos crescerem e viver numa cidade muito melhor do que a gente vive hoje, né? Sempre a nossa luta é sempre para melhorar, né? Então, a sociedade de Guarulhos viver numa cidade melhor, né, com mais qualidade de vida, porque é muito ruim ainda coisas assim do dia a dia, você parar num farol e ver alguém pedindo um dinheiro porque tá passando fome, né, cara? É complicado. Thiago, obrigado. Que Esse isso. daqui é o Thiago Surfista.